Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre prevenção de queda no ambiente hospitalar. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre a importância da prevenção de queda, identificar os fatores de risco, as estratégias, as medidas preventivas e o papel da enfermagem. A queda é definida pela OMS como um deslocamento não intencional do corpo para um nível menor do que a posição inicial. Isso significa que o paciente não necessariamente precisa tocar ao chão para ser considerado uma queda. O fato dele sair da sua posição agora atual e ele tiver aquele balanço, ou ele chegar a agachar, ele é considerado uma queda. Os impactos da queda são variados. Então, apesar de a documentação, os registros, considerarem que ocorrem de 3 a 5 quedas em cada 1.000 pacientes por dia, o dano para estes pacientes, que parecem poucos, chega a 30 a 50% dos casos. E desses pacientes que acabam tendo danos, 6 a 44% podem ter danos graves, como fraturas, hematomas subdurais, sangramentos, óbito. E os demais pacientes com danos moderados podem desenvolver ainda mobilidade, alteração da sua mobilidade, ansiedade, depressão e o medo de cair de novo. Quando a gente fala em idosos, a queda nos idosos pode ocasionar a fratura de fêmur, o que é a sua principal causa de hospitalização nos casos de queda. 50% dos idosos têm a fratura de fêmur, falecem até 1 ano. Metade daqueles que sobrevivem ficam dependentes do cuidado de outras pessoas. E, em geral, a queda aumenta o tempo de permanência nos hospitais, variando entre 5 a 34 dias. Por isso que a queda é considerada uma das metas de qualidade dentro das instituições. Então, organizações como a Joint Commission ou a OMS, elas têm um objetivo de reduzir erros e contribuir com os ambientes assistenciais mais seguros, e com isso desenvolveram as metas internacionais de segurança, considerando a queda como uma delas. Mas por que o paciente cai? Bom, nós temos alguns fatores que podem contribuir para a queda. São eles os extrínsecos, aqueles que são do ambiente, não são do paciente, os fatores intrínsecos, aqueles relacionados ao paciente, e fatores comportamentais. Os fatores extrínsecos estão relacionados a mobiliário, então a altura da cama, a condição da poltrona, riscos como a iluminação que está inadequada, que não ilumina muito bem, o piso que ficou molhado e ficou escorregadio, desníveis de piso, ou de cobertura de piso, onde tem uma elevação, ou tem um rasgamento da manta e aí o paciente tropeça. Calçados e vestuários não apropriados, então um pijama que tá com a perna muito comprida e aí sobra tecido, uma camisola que ficou muito comprida, um calçado que é escorregadio, que não tem a composição correta para um piso mais liso. E também bengalas ou andadores que não são muito apropriados, então bengalas que são improvisadas ou que estão faltando ali a borrachinha da ponta, andador que não está muito estável ou que é improvisado. Dentro dos fatores intrínsecos, podemos considerar a idade. Todo mundo pode cair, não são só os idosos, mas dentre os idosos, o índice de queda aumenta após os 65 anos e ele dobra após os 80 anos. Temos também a questão de diminuição de equilíbrio, então pessoas que têm uma diminuição de equilíbrio, os pacientes com acuidade visual e auditiva. O ambiente hospitalar não é um ambiente no qual ele está familiarizado, e com isso os pacientes com déficit de acuidade visual ou auditiva, eles têm bastante dificuldade em se localizar naquele novo ambiente, o que favorece ele acabar tropeçando e tendo a queda. Pacientes que fazem uso de medicações que podem alterar seu senso de percepção ou de equilíbrio. Pacientes que têm fraqueza muscular, pouca força muscular, ou os pacientes que têm como antecedente osteoporose também tendem a ter bastante possibilidade para fratura.
pacientes com doenças crônicas, como um AVC, que já pode ter até uma força muscular diminuída, ou que pode já andar de uma certa forma mais dificultosa, e pacientes que têm históricos de queda tendem a cair mais. Dentre os fatores comportamentais, há pacientes que usam medicamento sem prescrição médica, então é o paciente que faz uso da medicação do companheiro, de um amigo, e aí não tem uma prescrição de dose definida para si. Pacientes que fazem abuso de álcool e drogas. Pacientes que têm um comportamento mais impulsivo devido ao delírio, uma agitação psicomotora. Os pacientes que são mais sedentários e aqueles pacientes que negam a sua fragilidade, que ele tem uma debilidade, ele tem uma dificuldade, seja de marcha ou de força, e ele não aceita, né, ajuda, ele não quer usar apoio, ele não quer usar uma bengala, ele não quer usar um andador, ele não aceita que você o ajude a caminhar, ele quer fazer tudo sozinho, e isso acaba levando ele a acabar se desequilibrando e caindo. As estratégias de prevenção, nós temos 2 escalas que são bem utilizadas aqui no Brasil, em várias instituições, e elas determinam o risco de queda. Então, uma é a escala de queda de Morse, que tem a sua tradução para o português e validação, e ela tem alguns componentes, como histórico de queda, diagnóstico secundário, auxílio na deambulação, a terapia, uso de terapia endovenosa ou dispositivos, alteração de marcha e estado mental. E, em geral, ao final da classificação, você tem uma determinação de risco baixo de 0 a 24, de risco médio de 25 a 44 e de risco alto superior a 45. Outra escala bem mais utilizada é a escala de John Hopkins. Ela também foi traduzida e validada para o português. Ela é um pouco maior, né, em sua composição, mas ela tem de início 4 itens que o paciente atendendo um desses critérios, ele já é considerado alto risco de queda. E depois, se ele não se encaixa nesses 4 grandes critérios, começa uma avaliação por item, né? E nessa avaliação por item, ao somar a pontuação de cada item, nós temos o baixo risco de 0 a 5 pontos, um risco moderado de 6 a 13 e um alto risco superior a 13 pontos. Uma vez determinado o risco, a gente sempre vai implementar medidas, né? Sempre vai implementar as estratégias para a prevenção de queda. Mas, de certa forma, para todos os pacientes, há medidas universais, né? Então, que são estratégias para que cabem a todos, independente do seu risco. Que é atender e programar a necessidade de ajuda, então, estar disponível para o paciente, se ele precisa ir ao banheiro, na hora de trocar uma fralda, de usar um papagaio, de usar uma comadre. Então, sempre atender para que o paciente não acabe, né? Sempre fazer essa orientação de me chama que eu venho te ajudar, porque apesar do paciente ter um risco baixo, ele pode tentar levantar, escorregar ou tentar baixar a grade da maca e acabar se atrapalhando com os dispositivos ou escorregar nessa hora de levantar da maca. Então, é sempre, né, para todos a gente colocar a necessidade de apoio, de ajuda. A movimentação da cama para poltrona, então a gente sempre oferecer, né, as transferências em geral, providenciar sempre um transfer para fazer a transferência de uma forma mais segura, evitando que na hora de transferir da cama para poltrona, né, entre um dispositivo e outro, na hora de passar o paciente acabe, né, caindo entre os 2 dispositivos, ou porque uma roda não ficou muito travada, ou porque ele não tinha muito apoio, né, ou porque a gente não conseguiu sustentá-lo ali pelo lençol, né, não teve força o suficiente para fazer essa sustentação e transferência. E para pacientes mais pesados, né, pode ser utilizado o elevador
que é um dispositivo de equipamento que nos ajuda aí com a questão mais... Você coloca um suporte embaixo do paciente, você suspende o paciente com este equipamento que tem um motor e transfere ele para o outro leito. Lembrando que providenciar sempre as transferências em 2 pessoas, porque se esse paciente você vai transferir da poltrona para a cama, apesar de ter bastante experiência, habilidade, esse paciente pode ter ali algum desmaio, né, ou se impulsionar para a sua frente e acabar, né, pesando mais e a gente não conseguindo aguentar o peso do paciente nesse momento de transferência e acabar gerando a queda. Avaliar sempre a possibilidade da retirada precoce dos dispositivos, porque quanto mais dispositivos o paciente tem, né, ali para gerenciar, na hora de caminhar, ele pode se atrapalhar e ele acaba tropeçando nos dispositivos, ou enroscando uma sonda vesical na cama, o suporte de soro, a bomba de infusão na tomada, e isso pode levar ele a acabar tropeçando. Algumas estratégias estão relacionadas ao ambiente, então sempre deixo a campainha próxima, mesa auxiliar com telefone, com todos os outros itens sempre ao alcance do paciente, para que ele não tenha que estender muito o braço para pegar e ele acabar se debruçando sobre a grade da cama e acabar caindo. Manter sempre o chão limpo e seco, então se a gente faz a higienização do paciente, o banho, e acaba molhando o chão, sempre pedir para o pessoal de higiene e hotelaria fazer a higienização do chão, para sempre manter ele limpo e seco. Manter a área livre para deambulação, então deixar sempre espaço para que o paciente consiga andar sem ter nada pelo chão, então deixar o corredor, né, do quarto para o banheiro sempre livre, para ele não tropeçar. Manter o ambiente organizado, deixar uma iluminação adequada, principalmente luz noturna. Então, a gente tem a possibilidade daqueles banalizadores, né, que nas paredes do quarto e que eu posso deixar aceso como uma luz noturna para que ele ilumine o chão e o paciente consiga enxergar aonde pisar, se ele tiver que levantar à noite ou se ele precisar, né, mesmo com o nosso apoio, caminhar. Ou eu tenho luz que vem abaixo da cama, e aí a cama que faz a iluminação para o chão também dá essa iluminação indireta. Ou ainda eu posso deixar a luz do banheiro acesa funcionando como uma luz indireta. Manter cama e maca sempre baixa e travada. Sempre baixa mais próximo do chão para que a gente tenha, né, menos traumas, né, se houver a queda, que esta ainda tenha um trauma inferior ao que poderia ser com uma mobília mais alta. E travada, porque principalmente a maca que é mais estreita, quando o paciente se mexe, a maca se mexe e se ele se apoiar sobre a grade, ele pode cair. Manter sempre as grades elevadas, então, e orientar, né, sempre o acompanhante também, que tá ali ficando com o familiar, que tem que deixar a grade elevada, né, que se ele abaixar, ele precisa subir, para favorecer ali uma proteção para o paciente. A gente também não pode esquecer das ações educativas, né? Então, informar ali o paciente e os familiares sobre os riscos que podem acontecer e o que ele pode fazer para evitar uma queda. Evitar sempre deixar o paciente sozinho. Nesse caso, um familiar não vai poder estar perto, a gente pede para avisar no posto de enfermagem que vai se ausentar para que a gente saiba que aquele paciente está sozinho e faça uma vigilância um pouco com uma frequência maior. Sempre que for movimentar o paciente, solicitar ajuda. Alguns pacientes às vezes ficam com cuidador, né? E ele, apesar de ter habilidade, vai movimentar o paciente sozinho e pode acabar se atrapalhando ali com a poltrona e cair. Orientar, então, a questão dos sapatos, das roupas em tamanhos adequados e a disposição e o movimento dos equipamentos dentro do quarto e localização do banheiro para que facilite a estadia desse paciente. Algumas instituições trabalham com um reforço de orientação escrita para o paciente, aí entregam um folder, outras trabalham com vídeo educativo, e aí o paciente recebe essas orientações de uma forma também visual
e auditiva para acabar fazendo reforço na orientação. Dentre as estratégias também é super importante a comunicação, então a comunicação entre profissionais de saúde, onde a gente, na passagem de plantão, né, deve comunicar se o paciente recebeu orientação, se ele está resistente, se ocorreu uma queda, se ele precisa de um reforço de orientação. Se a gente percebe também que o paciente é muito resistente ao apoio, à ajuda, a gente pode acionar a psicóloga para conversar com ele. Geralmente, esses pacientes mais resistentes, com um apoio da psicologia, eles tendem a melhorar essa questão de resistência. Se eu vejo na minha avaliação que o paciente tem uma certa dificuldade ali com força motora, a gente pode discutir o caso com a fisioterapeuta. E aí ela pode fazer exercícios de reforço muscular, de melhorar a força motora, né? E geralmente a fisio também faz exercícios para ensinar equilíbrio e a caminhada de uma forma mais correta e o uso dos dispositivos como o bengala, o andador, né? O que vai ajudar o paciente também. E ainda assim, se eu tenho um paciente que não está receptivo às nossas orientações ou o tratamento ou as rotinas do hospital, a gente pode discutir com o médico dele, né, para também nos apoiar nessas orientações, que geralmente os pacientes, muitas vezes, né, escutam os médicos com mais ênfase e aí eles acabam ajudando na aderência das medidas de prevenção. Sempre participa da comunicação, das orientações, das rotinas, o familiar e o seu acompanhante. O paciente, um acompanhante, o familiar. Então, qual é o papel do enfermeiro mediante a essa segurança do paciente, que é prevenir a queda? Primeiro, ele faz a determinação de risco com essa escala, né, validada e tendo um risco, eu vou agora definir as estratégias. A primeira estratégia que a gente tem é a identificação do paciente com pulseira. Então, pacientes com alto risco recebem uma pulseira de sinalização para que qualquer membro da equipe saiba que aquele paciente tem um risco maior para queda. Então, eu posso observar ele, né, com mais ênfase. Esse risco ele é reavaliado diariamente, né? Sempre que esse paciente é transferido de setor ou tem uma mudança de quadro clínico, eu faço uma nova avaliação. Eu posso utilizar de dispositivos que ajudam a prevenir a queda, como um cinto pélvico, que é esse da imagem mais à direita, que está sobre a cama. Ele funciona como uma cinta que a gente coloca o paciente e segura ele, né, no leito. Eu posso usar do abraço seguro, então é essa segunda imagem, onde na poltrona existe um dispositivo, como se fosse uma cinta também, que segura o paciente. E dessa forma, eu consigo deixar ela mais segura na poltrona. Muitos pacientes, às vezes, quando sentam em poltrona, tendem a colocar o peso do seu corpo para frente e acabam escorregando da poltrona. As camas mais modernas também têm uma tecnologia como sinalizador, né, de saída do leito. Então, ela faz um alarme sonoro, avisando que o paciente está tentando sair do leito, que chama a atenção do familiar e a nossa também. Há um cinto de deambulação, que a gente, né, que é um recurso para se usar quando o paciente vai andar no corredor. Ele é muito similar a esse da poltrona, mas atrás você consegue ter enquanto o paciente caminha atrás, você tem uma alça onde você vai segurando e qualquer desequilíbrio dele, você já tá segurando o paciente ali pela alça, né, você consegue sustentá-lo em pé. Há também a aplicação de pacientes que querem ficar com meia que seja uma meia de solado antiderrapante. E dentro do ambiente cirúrgico se aplica a faixa de segurança, que é essa última imagem aqui. Bom, o enfermeiro deve avaliar o nível de confiança do paciente para deambulação, como é a sua independência, sua autonomia, se ele tem necessidade de algum dispositivo de marcha, como um bengala, andador ou a muleta. Avalia a funcionalidade do paciente, o seu padrão cognitivo. Então, se esse paciente não está apresentando confusão, agitação, se ele compreende tudo aquilo que lhe é explicado. Realizar sempre a supervisão periódica para avaliação de conforto e segurança. Então, o paciente
precisa estar confortável no leito, mas também precisa estar seguro. Eu preciso garantir que daquela forma como ele vai ficar, ele de certa forma não irá cair. E realizar a educação do paciente sobre efeitos de alguns medicamentos, porque aí ele vai saber que se ele tomar após aquela medicação, ele não vai poder levantar, como é muitas vezes o caso do pré-anestésico, né? Então, a gente aplica o pré-anestésico e o paciente é orientado a não levantar, porque o efeito da medicação, que vai lhe dar um sono, ele pode cair. Orientar quanto ao uso dos dispositivos e dos equipamentos, para quando ele vai caminhar, que ele consiga adequar ali e segurar os dispositivos. Avaliar o nível de dependência e autonomia, né, depois de alguns equipamentos. Então, se o paciente agora vai usar um RoboFoot, se ele vai usar uma bengala, o quanto ele está conseguindo e sabendo usar esse dispositivo. Considerar a avaliação clínica, as condições que o paciente tiver de jejum. Então, em geral, o jejum pode levar a hipoglicemia e isso pode levar à queda. Então, por isso, todos os pacientes de jejum são sinalizados como um risco de queda. Colocar uma sinalização visual para que toda a equipe tenha um alerta ali de cuidado. Então, pode ser essa de pendurar na porta do quarto, como pode ser colocada ali na parede do leito que está o meu paciente, mas uma sinalização visual para que qualquer pessoa que tenha contato com o paciente saiba que ele tem um risco maior, eu preciso tomar mais cuidado, fazer maior vigilância. Todas as medidas que são realizadas com o paciente devem ser registradas em prontuário, e se há necessidade de reforço de orientação, ou se há necessidade de alguma outra estratégia, ou se há recusa do paciente, tudo isso deve ser documentado. Se porventura o nosso paciente ainda assim sofrer uma queda, a gente deve fazer notificação, avaliar e tratar o que levou esse paciente à queda para que sejam tratadas essas medidas dentro do processo e isso não venha acontecer com outro paciente. Também deve-se imediatamente atender o paciente avaliando, né, se ele tem potencial lesão. Geralmente a queda é um acionamento, né, de emergência ali para uma avaliação de um hospitalista, né, uma urgência. E aí, dependendo da queda ou da onde o paciente teve colisão, inclusive ele faz exames diagnósticos para ver se teve algum dano, né, decorrente à queda. Então, bateu a cabeça, será que ele teve alguma fratura, alguma lesão, algum sangramento? E aí, manter as melhorias de medidas, fazer uma nova escala de risco após a queda e manter, né, um reforço aí das medidas preventivas para esse paciente. Então, a gente hoje falou sobre o impacto que tem a queda e apesar de números pequenos, o impacto para o paciente é sempre alto. Os fatores de risco que podem favorecer a queda, quais são as estratégias de prevenção que a gente pode utilizar e qual é o nosso papel para fazer a prevenção. Até mais!